Paraíba Master de volta e como prometi, antes do intervalo, vamos falar agora sobre o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. E quem está aqui comigo é o psicólogo Fabrício de Oliveira, ele que também é mestre em gerontologia. Fabrício, bom dia, seja bem-vindo ao Paraíba Master. Bom dia, Jerônimo. Muito obrigado pelo convite. É uma pauta muito interessante, né? Porque o Brasil está envelhecendo, João Pessoa tem muitos idosos, então precisa falar sobre isso. E qual a importância dessa data, Fabrício? Lembrando que é dia 15 de junho, a gente ainda tem aí um tempo prévio pela frente, mas a gente já fala sobre essa data que é de extrema importância, a gente já fala sobre essa questão da conscientização e como as pessoas podem colocar em prática. Então, o que ela representa, qual a importância dela, lembrando que é um âmbito mundial, não é isso? Isso, é mundial. Representa um marco para nós, porque principalmente para as pessoas que trabalham com envelhecimento, o Conselho Municipal do Idoso, estudantes sobre o envelhecimento, né, as pessoas que têm essa bandeira a levantar, é importante no sentido de refletir, né, sobre o amor à velhice, o amor ao idoso. Então, assim, quando a gente tem um dia como esse, que a gente faz eventos, que a gente faz um monte de coisa, e quando tem pautas para a gente falar, porque tem eventos que muita gente não pode ir, tem algum compromisso, acaba a gente levando a reflexão para as pessoas que elas vão envelhecer. Então, quem vai cuidar delas? As pessoas mais jovens que estão ao lado dela, né? Então, as pessoas ao lado dela mais jovens têm que saber que envelhecimento é amor, é carinho, é paixão, para que eles cuidem de vocês futuramente com amor também. E Fabrício, você também é conselheiro no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa aqui em João Pessoa, não é isso? Isso. E aqui em João Pessoa, a gente vai ter uma programação nesse Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Vai. Todo ano o Conselho faz, né? Eu sou conselheiro, eu represento a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, junto com a minha amiga Sandra, que ela está no Rio agora, ela está vindo para cá. Então, a gente faz essa representação lá no Conselho. O Conselho sempre faz evento na Lagoa, né, todo ano. Em 2019 teve, 2020 não teve, devido à pandemia, porque a Lagoa, ela tem um espaço aberto ali para muita gente, principalmente os jovens, porque quando se fala em conscientizar, refletir, valorizar, dar amor à pessoa mais velha, à pessoa idosa, à pessoa madura, esse público tem que ser principal, porque são deles, e é a partir deles que vem o desrespeito à pessoa, que vem a violência, que vem a falta de paciência e a falta de conscientização. Então, é justamente esse público-alvo, não é, dessa campanha. Isso. Então, vocês, como você falou, vocês geralmente não, né? Sempre acontece ali na Lagoa, e a gente estava aqui conversando nos bastidores, que é uma programação em que vocês, claro, convidam o público, mas o público-alvo mesmo são aquelas pessoas que estão transitando ali em volta da Lagoa. A gente sabe que é um local bastante comercial, não é? Tem um trânsito intenso de pessoas, não é isso? Uhum. E pegar muito o público jovem, porque assim, eu sempre digo em palestras, cursos, que o meu filho, o meu neto, ele tem que amar o idoso da vizinhança. Porque o avô dele, o bisavô, já é natural, né? Ninguém tem sangue de barata de não amar um idoso de sua família. Mas a partir do momento que a criança ama, respeita e gosta daquele idoso que ele não conhece, ele vai crescer com esse diferencial e ele vai valorizar uma pessoa mais idosa. Entra também uma questão de empatia, não é, Fabrício? Isso. E, olha só, essa data foi reconhecida pela ONU, não é isso? Uhum. Desde 2006, então 2006. A gente já tem aí 16 anos de campanha, não é? E nesses 16 anos, Fabrício, você observa realmente uma melhoria, você observa que esta campanha está trazendo realmente resultados positivos? Traz bastante, principalmente na parte de denúncias, porque Sim. Aumentou denúncias, não é que aumentou, é que os idosos começaram a ter coragem de denunciar,
porque começou a ter leis, começou a ter, né, a Procuradoria do Idoso, o Conselho Municipal do Idoso, começaram a ter esse movimento para ajudar, né, e fortalecer essa violência que não pode. E Fabrício, em um âmbito mundial, como é que essas campanhas vêm acontecendo aí mundo afora? Porque aqui em João Pessoa a gente já sabe dessa campanha que acontece anualmente ali no centro, né, na Lagoa. Mas mundo afora, como é que essa campanha acontece? É via rede social? São pessoas na rua, assim como vocês fazem? Enfim. A maioria é na rua, porque quando a gente está na rua, a gente está olho a olho com a pessoa, né? A gente está lembrando a ela que ela vai envelhecer, que ela precisa se conscientizar, que ela precisa valorizar o envelhecimento. Então, a maioria é olho a olho. A gente faz questão de estar na rua, distribuindo folhetos, falando, fazendo palestra, para que esse público entenda que a gente tem que ter paciência com as pessoas mais velhas, que a gente tem que ter amor, respeitá-las. Então, é o tete a tete, né, como fala. É verdade, Fabrício. E a gente estava conversando aqui também nos bastidores, você tem os dados em relação a denúncias, não é isso? Isso. Referentes ao ano de 2021. Essa contagem acaba em dezembro, então a gente não tem ainda os números de 2022, não. É impossível, não é? Mas os últimos dados são de 2021, não é isso? Então, Fabrício? O Conselho tem uma equipe lá, a Maria José, a Michele, né, que eles são da parte administrativa, que eles fazem todo esse banco de dados. Então, em 2021, tivemos 70 denúncias de negligência, certo, que é o topo. Exploração financeira, 40 denúncias. Abandono, 12 denúncias. Agressão verbal, agressão psicológica, conflito familiar, 10. Autonegligência, 8. Autonegligência é aquela que o idoso não quer se cuidar. Entendeu? Sim, sim. Eu digo que é os idosos teimosinhos. Uhum. É aqueles que não querem tomar remédio, não querem tomar banho. Então, autonegligência, tivemos 8 denúncias. E agressão física, 5. Então, um total de 165 denúncias de violência contra a pessoa idosa. Para uma cidade como João Pessoa, de quase 1 milhão de habitantes, 165 é pouco. Para a relação pessoa-idoso, não é pouco, é muito, devia ser zerado. Sim. Porque todo mundo vai envelhecer, todo mundo vai ser velho, ninguém quer morrer jovem. Então, precisa que esses dados zerem, precisa que não tenha nenhum número. Principalmente na parte de negligência, que é a parte onde eu abandono o meu idoso, onde eu prejudico ele, entendeu? Então, tinha que ser zerado. Fabrício, eu fiquei na dúvida, na questão da denúncia de autonegligência, quem é que realiza as denúncias? São vizinhos ou os próprios parentes? Os próprios parentes, a família, entendeu? Por exemplo, eu tenho conhecimento de idoso que não gosta de tomar banho, que não quer. Então, aquilo vai criando bactérias, né? A pele vai ferindo, entendeu? Então, automaticamente, ele vai, né, se prejudicando. Então, a família tem esse papel importante de denunciar, os vizinhos também. E uma coisa que eu digo, o silêncio é a pior violência que a pessoa tem, entendeu? No sentido de não denunciar. Ah, mas é o vizinho, mas é o idoso. Não, é uma pessoa, é um ser humano, é um idoso que está ali, se fosse o seu. Né? Então, o silêncio é a pior violência que a pessoa, né, constrói dentro dela, que é não falar, porque as denúncias são totalmente, né, a gente, como é que se diz, as denúncias são... A gente não fala, né? O Conselho não divulga quem denunciou. Sim, sim, né? São anônimas. Anônimas. Então, por que você não praticar aquele ato de bem, de denunciar uma pessoa vulnerável, uma pessoa que está ali precisando de amor, de ajuda e está sendo negligenciada? E muitas vezes sem defesa, não é, Fabrício? Exatamente. E, Fabrício, lembrando que as denúncias acontecem em um âmbito municipal,
né, são denúncias aqui de João Pessoa, mas ela engloba também a grande João Pessoa, municípios como Santa Rita, Cabedelo, Bahia. Aí tem um conselho estadual, Certo. entendeu? Aqui em João Pessoa tem um conselho estadual dos direitos do idoso e o conselho municipal. Aí já é outro banco de dados, que nesse banco de dados tem esses 165 daqui de João Pessoa. Aí é a Paraíba inteira. E Fabrício, nessa época de pandemia, como a questão de denúncias, essa questão de violência contra os idosos, negligências, também autonegligências, como foi que isso aconteceu? Intensificou esse número de denúncias ou diminuiu justamente por uma questão das pessoas terem receio de sair de casa, enfim, evitar esse tipo de contato com outras pessoas? Como foi que aconteceu? Um balanço aí dessa pandemia. Então, interessante, Jerônimo, você perguntar por quê. Casou com o meu mestrado. Eu terminei o mestrado agora em janeiro, de gerontologia. E nesse período de pandemia, eu entrevistei 322 idosos pela internet, pelo celular, né? E um dado muito interessante do meu mestrado, da pesquisa, foi que a maioria dos idosos que moram com a família se sentiram mais sozinhos do que os idosos que moram só. Então, assim, quando você falou, poxa, as famílias ficaram tudo em casa, mas eles não se preocuparam em ter um tempinho com aquele idoso, de dar atenção. Tem idoso que não sabe mexer em celular, então fica ali sozinho, num canto só, abandonado. Então, a família ficou em casa, mas ficou no seu mundo. Sim. Trabalho home office, estudo home office, e não parou um tempinho para ver que aquele idoso estava ali também. Porque antes da pandemia, esses idosos não sentiam falta da família. Eles viajavam, iam para o SESC, iam para a atividade. Então, aquele aconchego não existia, porque os idosos saíam, passeavam. Quando todo mundo se fechou, a família não entendeu que o idoso estava ali. Então, continuou aquela rotina de cada mundinho. Então, assim, em 2020, 2021, com a pandemia, aumentou mais ainda essa negligência com o idoso. Negligência familiar, não é isso? Familiar, essa falta de paciência. Por quê? O idoso, ele, por exemplo, às vezes, principalmente idoso com demência, a audição é devagar. Então, tenha paciência, fale alto, mas fale com amor. Eu sempre falo nos cursos de cuidador de idoso que eu dou aula em pós-graduação, assim, bom dia, do que bom dia, entendeu? Então, é um modo de falar mais alto, porque ele está com problema de audição devido à demência. Então, a gente tem que entender as vulnerabilidades, as limitações daquela pessoa idosa e refletir. Eu vou ser idoso, então eu tenho que ter a empatia desse conhecimento para lá na frente eu ser bem tratado, com amor, né, e com paixão, com coração, com aquele aconchego, né, com aquele acolhimento que eu quero que meu filho, que meu neto, que meu vizinho, que a funcionária do posto de saúde, qualquer pessoa que venha me atender, me atendam com acolhimento e com amor. Então, Fabrício, a questão da pandemia atingiu, claro, a questão da solitude para todas as pessoas, mas atingiu principalmente, né, o público idoso, porque a gente sabe que não são todos que têm aí um contato com a internet, como você falou, não sabe mexer em celular, e aí as pessoas seguiram sua vida em trabalho home office, em estudos home office, e eles ficaram realmente ali escanteados, né, podemos dizer assim, dentro da própria casa. E essa questão do aconchego, Fabrício, é interessante que os pais podem repassar aos filhos, porque no futuro esses pais também vão envelhecer, não é? E aí os filhos também podem cuidar dos próprios avós, justamente com esse comportamento repassado de pai para filho, não é, Fabrício? Eu acho importante essa intergeracionalidade. Sim. Uma coisa que já vem falando lá em São Paulo, Rio, na Europa. Eu tive um mês em Portugal o ano passado, então já vem se discutindo muito a intergeracionalidade, né? Que é a criança ao idoso, esse contato, né? E aqui ainda está meio devagar, mas de falta... tinha que ser de grande importância, então falta esse conhecimento. Porque eu digo sempre, quando eu estou com o meu filho,
quando eu estou com minha sobrinha, com alguém na rua, não vamos por ali que só tem velho. Não use isso que isso é coisa de velho. Não escute essa música que é de velho. Então, eu estou ensinando... Não vamos para tal canto, porque lá só tem gente velha, não é? Então, eu estou ensinando a criança que a velhice é ruim. E quando eu ficar idoso, o que é que ela vai fazer de mim? Me jogar numa instituição, num lugar e me abandonar. Porque eu passei a vida inteira ensinando a ela que aquilo é ruim, que aquilo não é bom. Então, a gente tem que mudar esses estereótipos. Porque muita gente, poxa, estou completando 70. Porque ele aprendeu a vida inteira que velhice é doença, que velhice é coisa ruim, que velhice é morte. Então, a gente tem que começar a ensinar essas crianças que velhice é bom, que velhice é vida, que velhice é ativo, é fundamental. Entendeu? Então, quando eu faço um evento como eu fiz, o Miss Longevidade, eu estou mostrando para as adolescentes, para os meninos, para as crianças, que velhice é bonito, tem que se mostrar. É verdade, Fabrício. E também é uma questão de ressignificar algumas coisas, não é? Para o público jovem, ressignificar esse contexto de tipo, fulano ou a música, um evento, não é algo ruim, por ter esse estereótipo de ser coisa de velho, não é? Então, esse ressignificado, acho que tem bastante importância na questão do comportamento entre o público jovem e o público idoso, não é isso, Fabrício? Isso. Eu digo sempre, velhice é uma questão, né, indivíduo, cada um tem uma velhice diferente, Sim. Mas assim, a idade é só um número. A gente que faz nosso envelhecimento comidas, coisas físicas, né? Fazer atividade física. Então, a velhice, ela é individual, de um para um. Então, o que a gente tem que fazer? Uma poupança. Eu estou com 30 anos, eu estou bem, então eu posso fazer. Não faça extravagância, porque é uma poupança na sua vida. Daqui a 30 anos, o que você está comendo agora e fazendo agora vai refletir. Sim. Então, o envelhecimento, esse processo é uma poupança. Se a gente olhar cientificamente pela Organização Mundial da Saúde, a gente envelhece a partir dos 20 anos. A partir dos 20 anos começa esse processo de envelhecimento. E a partir dos 30 vai começar aquele problema da pele, entendeu? A pele ficando mais envelhecida, se a gente não começar um processo de cuidados. Então, a gente só evolui até os 20, em todo o processo. Depois dos 20 anos começa aquela parte de envelhecimento. Né? Então, tem estudos que falam, até um pesquisador americano, ele fez um estudo sobre a curva da felicidade. Então, com 20 anos, eu faço tudo, eu sou maravilhoso, tudo pode. Aí eu caso, eu tenho filhos, eu tenho preocupação, eu tenho tudo aquilo, trabalho, entendeu? 40 a 50 anos, eu estou no pico da tristeza, de problemas. Aí, aos 50, 55, eu vou acordando. Eu vou cuidando mais de mim, eu vou olhando mais para mim. Então, aos 60, eu quero viver eu, os outros que se virem. Então, é a curva da felicidade. Com 20 anos eu estou feliz, eu vou baixando, e com 60 anos eu começo a viver. É por isso que tem muito idoso aí que viaja, que passeia, porque ele acordou ali. Os filhos já estão crescidos, os netos também, então vão cuidar das suas vidas, que agora é minha vez de viver. É justamente na fase de vida que os netos e os filhos já estão independentes, não é? E aí essas pessoas começam a pensar em si mesmo, não é? Exatamente. E Fabrício, já concluindo a entrevista, muito rica, por sinal, como o nosso público que está em casa pode fazer alguma denúncia, presenciou algum ato de violência contra algum idoso, pode ser um vizinho, um familiar, enfim. Quem ele procura? Através de qual canal? Ele liga para o Disque 100 ou Disque 123, que aí vai ser levado ao Conselho Municipal do Idoso e também aos CRAs, que é os CRAs que vão fazer a visita, que vão fazer todo esse processo. O Conselho faz a parte de registrar a denúncia, de registrar, fazer o encaminhamento. E os CRAs
vai lá na casa das pessoas fazer essa averiguação. Porque outra coisa é importante, às vezes o idoso está com dores, está com escara, aí dói. Então, às vezes, não é violência, é dor física que ele está sentindo. Então, cuidado com a denúncia também, para não fazer um equívoco que aquilo foi violência e não foi. Então, a gente tem que ter esse cuidado, de antes de denunciar, saber com certeza se é violência ou não. Mas aí, caso não seja, o conselho faz essa identificação, não é isso? Isso. É o papel do conselho fazer todo esse procedimento. Fabrício, eu agradeço muito a sua presença aqui no Paraíba Master. Espero você novamente com qualquer outra pauta, falando sobre esse público tão bonito, não é? Uma fase da vida realmente muito bonita. Eu costumo pensar que é uma fase da vida de rejuvenescimento. As pessoas voltam a ser jovens, querer se divertir, querer viajar, estar com as pessoas que amam. Enfim, muito obrigado novamente. Espero você aqui numa próxima oportunidade. Obrigado. E, gente, respeitem os seus idosos, porque você vai envelhecer também. É verdade. Olha só, o Paraíba Master vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, mais notícias, mantendo vocês, nosso público, muito bem atualizados de tudo que acontece em nossa volta. Mas antes do intervalo, deixo vocês com as câmeras da CEMOB, para vocês ficarem atualizadíssimos em tempo real, ao vivo, de como está a situação do trânsito aqui na cidade de João Pessoa. Até já.